Uma criança aprende a ler antes de assinar um contrato. Aprende matemática antes de receber o primeiro salário. Mas pode chegar à vida adulta sem saber planejar uma compra, esperar antes de gastar ou conversar sobre dinheiro sem vergonha. Depois, quando aparecem o cartão, os boletos e as decisões financeiras, cobramos equilíbrio de alguém que nunca teve espaço para praticar. É como entregar as chaves de um carro e perguntar por que a pessoa não sabe dirigir. O problema não é falta de inteligência. Na maioria das vezes, é falta de treino. Dinheiro costuma aparecer em casa como preocupação, segredo ou recompensa. Raramente aparece como uma habilidade que pode ser aprendida aos poucos. Neste vídeo, você vai entender o que crianças e adolescentes realmente precisam aprender sobre dinheiro, quais erros bem-intencionados atrapalham esse processo e como transformar situações comuns em pequenas experiências de educação financeira. E fica até o final, porque eu vou apresentar o método CEDO. 4 passos simples que podem ser usados em qualquer família, mesmo quando o orçamento é apertado. A primeira aula sobre dinheiro acontece antes da primeira mesada. Crianças observam. Elas percebem quando os adultos ficam tensos ao falar de contas, quando uma compra é usada para compensar culpa ou quando a frase "não temos dinheiro" encerra qualquer conversa. Isso significa que a educação financeira já está acontecendo, mesmo sem planejamento. A questão é saber qual mensagem está sendo transmitida. Se dinheiro só aparece em momentos de conflito, ele pode ser associado a medo. Se tudo é comprado imediatamente, pode surgir a ideia de que desejar e possuir são a mesma coisa. Se ninguém explica escolhas, a criança enxerga apenas o resultado. A compra aconteceu ou foi negada. Ensinar não exige abrir todos os detalhes financeiros da família. Exige explicar decisões de maneira adequada à idade. Em vez de apenas dizer não, é possível dizer: "Hoje vamos priorizar outra coisa." A frase continua estabelecendo um limite, mas também ensina que dinheiro envolve escolhas. O objetivo não é criar uma criança obcecada por economizar. É criar alguém capaz de escolher. Muita gente reduz a educação financeira a guardar moedas. Guardar é importante, mas é apenas uma parte. Uma relação saudável com dinheiro envolve pelo menos 4 habilidades. A primeira é compreender de onde o dinheiro vem. Ele está ligado a trabalho, tempo, produção e troca. Não aparece automaticamente no cartão ou no celular. A segunda é perceber que recursos são limitados. Escolher uma coisa pode significar adiar outra. Isso não é punição, é a realidade de qualquer orçamento, inclusive dos maiores. A terceira é aprender a esperar. Entre desejar e comprar existe um espaço. Nesse espaço cabem comparação, reflexão e mudança de ideia. A quarta é lidar com consequências pequenas. Se todo arrependimento é imediatamente corrigido por um adulto, a criança perde a chance de aprender com uma decisão de baixo impacto. O erro de R$ 5 hoje pode evitar o erro de 5.000 amanhã. Educação financeira não promete que alguém nunca vai errar. Ela permite que os primeiros erros aconteçam num ambiente seguro, com valores pequenos e espaço para conversar. Dar dinheiro sem dar contexto ensina consumo, não necessariamente educação financeira. Mesada não é obrigação e nem toda família pode ou quer utilizá-la. Quando existe, ela funciona melhor como ferramenta de prática, não como salário automático por existir. O valor importa menos do que a regra. A criança precisa saber quando recebe, o que passa a ser responsabilidade dela e o que continua sendo responsabilidade dos adultos. Também é útil separar tarefas que fazem parte da convivência familiar de trabalhos extras que podem receber alguma remuneração. Arrumar o próprio quarto, por exemplo, pode ser entendido como colaboração. Uma atividade adicional e combinada pode ensinar a relação entre esforço e pagamento. Não existe um modelo único. Algumas famílias preferem valores semanais, outras trabalham apenas com metas específicas. O ponto educativo é oferecer previsibilidade, limite e conversa. Se o dinheiro acabar antes do período combinado, a consequência pode ser esperar. Antecipar toda vez elimina justamente a lição que a ferramenta deveria oferecer. A espera não é crueldade quando o erro acontece em segurança. É parte do aprendizado. Com crianças menores, conceitos concretos funcionam melhor. Comparar preços, contar moedas, escolher entre 2 opções
e acompanhar uma meta visual são experiências suficientes. Não é necessário explicar juros compostos para ensinar que escolhas têm consequências. Nessa fase, já é possível introduzir planejamento. A criança pode dividir um valor entre uso imediato e uma meta futura, pesquisar preços e participar de uma compra simples do cotidiano. A melhor aula pode acontecer no supermercado, não numa planilha. Ao comparar dois produtos, o adulto pode perguntar: qual custa menos? Qual dura mais? Precisamos disso agora? A intenção não é transformar toda a compra em interrogatório, mas tornar visível o raciocínio que normalmente acontece apenas na cabeça dos adultos. Adolescentes podem aprender sobre orçamento, contas recorrentes, crédito, golpes, publicidade e o custo de decisões impulsivas. Também é uma boa fase para acompanhar, de forma supervisionada, uma conta digital ou um cartão com limites definidos, quando a família considerar adequado. O mais importante é aumentar a autonomia gradualmente. Liberdade sem orientação pode ser arriscada. Controle total até a vida adulta também não prepara ninguém. Autonomia financeira não surge no aniversário de 18 anos. Ela precisa ser construída. Uma atividade simples é dividir qualquer valor recebido em 4 destinos: usar agora, guardar para uma meta, compartilhar e deixar disponível para decisões futuras. Usar agora ensina que o dinheiro também serve para trazer satisfação. Guardar para uma meta mostra o valor da espera. Compartilhar apresenta solidariedade e responsabilidade coletiva. Deixar uma parte disponível cria margem para escolhas que ainda não foram feitas. As proporções não precisam ser fixas e não existe uma divisão perfeita. O aprendizado está em decidir conscientemente, não em obedecer uma fórmula. Quando economizar vira motivo de elogio constante e gastar gera culpa, a criança pode desenvolver medo de usar o próprio dinheiro. O objetivo é equilíbrio: gastar com intenção, guardar com propósito e compreender que valores refletem prioridades. Um pote transparente, 4 envelopes ou categorias em um aplicativo podem cumprir a mesma função. A ferramenta muda. A conversa é o que produz aprendizado. Algumas atitudes parecem proteção, mas atrasam a autonomia. Primeiro erro: esconder qualquer dificuldade. Crianças não precisam carregar problemas financeiros dos adultos, mas podem entender que existem limites e prioridades. Silêncio total cria mistério. Exposição excessiva cria ansiedade. O equilíbrio está na explicação adequada à idade. Segundo erro: usar dinheiro para controlar afeto ou comportamento. Presentes não substituem presença, e retirar todo recurso como punição pode misturar aprendizagem financeira com medo emocional. Terceiro erro: impedir qualquer escolha ruim. Se uma compra pequena foi decepcionante, a conversa pode ser mais educativa do que um reembolso imediato. Pergunte o que a pessoa faria diferente na próxima vez. Quarto erro: ensinar apenas a economizar, sem explicar objetivos. Guardar sem saber para que vira privação. Uma meta concreta dá sentido ao esforço. Quinto erro: dar um exemplo contrário ao discurso. Dizer para esperar enquanto os adultos compram impulsivamente enfraquece a mensagem. Não é necessário ser perfeito. Reconhecer um erro em voz alta também ensina. Comprei sem planejar e agora vou reorganizar. Sexto erro: comparar irmãos ou amigos. Pessoas têm desejos, ritmos e dificuldades diferentes. Educação financeira deve desenvolver consciência, não competição permanente. Agora vem a parte mais prática. 4 passos para começar sem aula, sem planilha e sem complicação. Explique escolhas do cotidiano com frases simples. Podemos comprar, mas vamos comparar. Isso não cabe no plano dessa semana. Se escolhermos isso, outra coisa terá que esperar. A conversa mostra que limite não é abandono e planejamento não é punição. Ofereça decisões compatíveis com a idade. 2 opções são melhores do que uma liberdade sem contorno. A pessoa pratica prioridade e percebe que escolher significa renunciar. Quando surgir algum valor, conversem sobre destinos possíveis: usar, guardar, compartilhar ou manter disponível. Em vez de impor percentuais, pergunte o motivo de cada divisão. O raciocínio importa mais do que a resposta. Depois da decisão,
Voltem ao assunto sem julgamento. A compra valeu a pena? A espera foi difícil? A meta ainda faz sentido? O que mudaria numa próxima vez? Essa revisão transforma experiência em conhecimento. O método cedo pode ser usado numa mesada, num presente em dinheiro, numa ida ao mercado ou no planejamento de um passeio. Ele não depende de renda alta. Depende de consistência. E existe um detalhe importante. Ensinar alguém mais novo costuma revelar os nossos próprios hábitos. Ao explicar uma compra, percebemos se nós mesmos sabemos por que estamos comprando. Ao falar de espera, enxergamos nossa impaciência. Educação financeira pode ser uma aprendizagem conjunta, não uma palestra de quem sabe tudo para quem não sabe nada. Para começar, você não precisa mudar toda a rotina. Precisa observar uma decisão por dia. Topa fazer um exercício prático? Coloca aqui embaixo nos comentários, sim, eu topo, e depois comenta o que achou do resultado. Durante 7 dias, escolha uma situação financeira simples para conversar. No primeiro dia, compare 2 preços. No segundo, explique uma prioridade da semana. No terceiro, estabeleça uma pequena meta. No quarto, espere 24 horas antes de uma compra não essencial. No quinto dia, conversem sobre uma escolha que não saiu como esperado, sem procurar culpados. No sexto, identifiquem uma mensagem de publicidade e perguntem qual emoção ela tenta despertar. No sétimo, revisem o que foi aprendido e escolham um hábito para continuar. Esse exercício não precisa envolver mesada ou grandes valores. Pode acontecer durante uma compra, ao planejar um passeio ou diante de um anúncio. O objetivo é tornar visível o processo de decisão. 7 conversas curtas podem ensinar mais do que um longo sermão sobre dinheiro. Ao final, não pergunte apenas quanto foi economizado. Pergunte o que ficou mais claro. Qual escolha foi mais difícil e o que a pessoa gostaria de fazer diferente. Essas respostas mostram se o aprendizado está realmente acontecendo. Então, dinheiro se aprende cedo? Sim, mas não apenas com números. Aprende-se observando, escolhendo, esperando, errando e conversando. O objetivo não é formar uma pessoa preocupada com investimentos. É ajudar uma pessoa a chegar à vida adulta entendendo que dinheiro é uma ferramenta. Pode atender necessidades, realizar planos, apoiar outras pessoas e criar segurança, mas sempre exige escolhas. Se você guardar uma frase deste vídeo, guarde esta. Antes de ensinar a guardar dinheiro, ensine a dar sentido às escolhas. E se ao acompanhar este vídeo, você percebeu que também quer organizar melhor os próprios conhecimentos antes de conversar sobre dinheiro com alguém, deixei 2 materiais para iniciantes na descrição. Um apresenta os fundamentos de forma mais direta. O outro aprofunda conceitos e comparações da renda fixa. São materiais de baixo custo, feitos para estudar no próprio ritmo. O link está disponível para quem quiser conhecer. Mas existe uma pergunta que aparece tanto para jovens quanto para adultos. Se eu não fiz nenhuma compra grande, por que o dinheiro acabou? No próximo vídeo, vamos investigar os gastos invisíveis, as pequenas decisões automáticas e o motivo de a renda parecer desaparecer antes do fim do mês. Você vai conhecer uma forma simples de enxergar para onde o dinheiro está indo, sem culpa e sem transformar a vida numa planilha. O próximo episódio é Por que o dinheiro some? Ative o sininho, se inscreva no canal e continue comigo nessa série. Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui orientação profissional e não representa recomendação de produto financeiro, investimento ou estratégia individual. Toda decisão deve considerar a realidade, os objetivos e as necessidades de cada pessoa.